Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um documentário que acabou de estrear no Prime Video. Filho da Mãe vai mostrar os bastidores da última peça e também da vida de Paulo Gustavo. É uma grande homenagem a esse artista, esse comediante que revolucionou sim o cinema, revolucionou a comédia e como ele deixou tantas marcas boas pelo mundo, mesmo ficando presente aqui na Terra tão pouco tempo. Quer saber o porquê você precisa dar o play neste documentário? Eu vou te falar tudo nesse vídeo. Não existe quem não riu com Paulo Gustavo e que não se sentiu afetado com a notícia da sua morte no dia 4 de maio de 2021 por conta de complicações da Covid. Ele foi uma vítima da pandemia e uma vítima que tocou, acho que nacionalmente, e a gente vê isso no documentário. O porquê Paulo Gustavo era tão íntimo da gente, fazendo uma personagem como a Dona Hermínia, fazendo programas na TV, entregando sucesso atrás de sucesso no seu filme, que adaptou essa peça, né? Minha Mãe é uma peça. Era uma pessoa que a gente sentia que era boa. E neste documentário a gente tem a certeza disso. São relatos da família, dos amigos, dos artistas, dos funcionários que trabalhavam com ele durante aí esses 15 anos de peça e que a sua carreira alavancou por conta dele fazer a Dona Hermínia, que era ali uma sátira, uma cópia da sua mãe, e como essa relação entre os dois, ele e a mãe, se transformaram numa peça ali pouco antes dele vir a falecer, que se chamava Filho da Mãe e que ele percorreu o país do lado da Dona Lúcia e cantando junto com ela, já que também ela era uma artista, era uma cantora que passou a vida fazendo pequenos showzinhos em pequenos lugares para complementar a renda, para sustentar os filhos, uma mulher separada, e como a construção dessa família, de todos em volta do Paulo Gustavo, se transformou no fenômeno que a gente viu. Porque sim, ele era um fenômeno. E este documentário, eu achava sinceramente que ele ia ser apenas o bastidor do Filho da Mãe, dessa peça. Mas não, né? Ele era sim um making off contando sobre essa peça e ele acabou se transformando em muito mais. Ele é um retrato da amiga e diretora, a Susana Garcia, de quem era o Paulo Gustavo. E por que fazia a gente rir tanto? Em todo momento desta obra ali, que dura 1h30, a gente passa boa parte do tempo rindo com ele, rindo das piadas. A gente percebe que muitas vezes ele escondia os seus sentimentos ou algumas coisas que ele estava passando, fazendo os outros rir. E ele vem numa vibe muito boa, o documentário. Ele não tem aquela coisa de começar triste para contar a história e terminar lá no final, quando ele veio a falecer e todas as consequências tristes e também, né, todas as homenagens que ele recebeu nisso. É alto, sabe? É ele falando da peça, é ele falando sobre a mãe, o porquê que ele construiu a Dona Hermínia, como ele construiu. Então a gente vê a carreira dele, realmente uma história sobre a sua carreira, desde que ele vê a necessidade e percebe que ele gosta de teatro, quer estudar isso, como que ele acabou se tornando esse comediante até ele, 15 anos antes, fazer a peça, estrear a peça, e que deu todo o sucesso que ele merecia. É uma construção muito gostosa de assistir, tu fica, sabe, feliz vendo tudo aquilo, e com um estranho sentimento de que ele não tá morto, sabe? Parece que é aquela homenagem que é sempre bem-vinda
Então é uma homenagem como o Paulo Gustavo foi na sua carreira, né? E na sua vida, pelo menos parte do que a gente vê, alegre, feliz. E mesmo quando a gente vai para o final do documentário, mostrando ali a pandemia, mostrando ele muito ativo, falando sobre vacinação, falando para as pessoas ficarem em casa. Ele estava num momento também muito feliz, porque fazia pouco tempo que tinha nascido os gêmeos, os filhos dele com o Thales, e mesmo nesse momento tão tenso da pandemia, ele estava lá ajudando as pessoas que ajudaram, que trabalharam com ele, que fizeram, né, Uma Mãe é uma Peça, que fizeram os filmes, que fizeram ali também Filho da Mãe. E é muito interessante que eles mostram nesses depoimentos o como ele era bondoso e pensava assim nos amigos e nos outros. E quando chega nesse final e percebe que a pandemia... Percebe não, né? Se dá conta que a pandemia tirou tantas pessoas maravilhosas, como Paulo Gustavo, no auge da sua carreira, ou como Pedro Bial, no próprio documentário diz, ele estava no começo da sua carreira, ele era muito novo, sabe, só estava aí há 15 anos na estrada com a Dona Hermínia, e agora, naquele momento, assim, colhendo tudo do seu sucesso, e veio a pandemia com um homem saudável, sabe, que se cuidava, e morreu. É muito bonito, eu chorei demais no final, confesso para vocês. Eu não esperava que me tocasse tanto. Eu não sou uma pessoa que gosta de idolatrar meus ídolos, ou, sabe, toda essa questão, assim, não sou muito. Eu gosto, N atrizes, atores, sabe? Mas não é aquilo de fã, de estar ali acompanhando. Eu via os filmes, e os filmes, eles foram muito importantes para o cinema nacional. Foram a maior bilheteria nacional. É muito engraçado eles falando até a gente, né, que fala muito de produções sobre heróis, falando que o Paulo Gustavo era um herói. Os filmes do Paulo Gustavo era como um filme de herói nacional. Quando tinha um filme do Paulo Gustavo, quando tinha um filme da Dona Hermínia, aquela data era dele. Não tinha Marvel, não tinha Disney, não tinha ninguém. A data era dele, pro filme dele. Porque eles sabiam que levava multidões, levava a família toda. Eu vi o último filme dele com a minha mãe. Levei a minha mãe para assistir no cinema. Então, uma mulher que poucas vezes foi no cinema, ela, ainda bem que eu consegui levar ela para ver um filme do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, no cinema. E é muito significativo isso. A força que ele tinha, a força como pessoa e como artista que conseguiu, do nada, da observação da sua mãe, das coisas que ela fazia, de como ela se comportava, fazer uma dos maiores ícones nacionais. Todo mundo sabe quem é a Dona Hermínia, todo mundo sabe quem é o Paulo Gustavo. Infelizmente, a vida dele foi muito curta, mas ele deixou muito. Então, é um documentário que eu aconselho que vocês assistam. Você vai rir muito, muito mesmo, mas vai ter esse momento em que a gente se dá conta que ele faleceu. E é muito triste. O documentário Filho da Mãe está disponível no Prime Video. Se você for assistir, se você assistiu, me conte aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre trago as dicas aí de produções nacionais, de documentários. E beijos, se cuidem.